Bom, gente, vamos começar então no assunto de design de interface. O que vamos falar dentro desse todo o conteúdo? Nós vamos falar sobre o front-end, qual que é o conceito do front-end, vamos falar do fluxo da aplicação, da experiência do usuário, qual que é a importância da experiência do usuário e o que é essa experiência do usuário, e ferramentas de design para auxiliar os desenvolvedores a criar as aplicações bonitas, interessantes e que sejam chamativas para o usuário, que o usuário se sinta confortável em utilizá-las, certo? Bom, então seguindo, o que é o front-end? É um termo utilizado para especificar uma área do desenvolvimento que é responsável pela linha de frente de um programa ou aplicativo. E essa linha de frente é a que lidará diretamente com o usuário, ou seja, é aquela parte onde o usuário vai mexer no seu aplicativo, vai mexer no seu sistema, ele precisa de alguma forma de interagir, ele precisa ver o seu sistema. Estamos falando da interface do seu sistema, da interface que vai conectar o usuário, né, que vai ser ali um intermediário entre o usuário e todos os seus recursos, né, tudo aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você desenvolveu para o seu aplicativo, né, para o seu sistema. Então, o front-end lida com tudo isso, né, com toda aquela parte de onde o usuário está, o que o usuário está fazendo o que, está fazendo onde, está no front-end, está fazendo no front-end, que é a nossa primeira camada de contato com o usuário. Ela engloba a forma com que o usuário enxerga o aplicativo e interage com ele, certo? É a parte visual, mais o comportamento resultante quando o usuário interage com os elementos da tela. Então, a partir do momento que o usuário está no seu sistema, está mexendo no seu sistema, além da interface, de todos os componentes visuais, todo o comportamento também que acontece ali na sua tela, no seu aplicativo, também está dentro ali da área do front-end, né? Todas as notificações que surgem, todos os avisos, comportamento de botão, mudança de tela, tudo é front-end. Então, toda essa parte que o usuário enxerga, lida, é o front-end. Além disso, o front-end também tem a responsabilidade de se comunicar com o back-end. Em aulas futuras, vamos falar um pouquinho do back-end, que o back-end não é o foco dessa nossa disciplina. Back-end seria onde estão os nossos, digamos, os dados, toda a regra de negócio do nosso sistema, né, do nosso aplicativo. Todas as informações que o usuário preencher, elas seriam enviadas para o back-end. O back-end salvaria em algum banco de dados, em algum sistema de armazenamento e manteria as informações dele lá. Então, back-end é um sistema que pode rodar na nuvem, pode rodar em outro servidor. Não tem interface, né? O usuário não interage diretamente com o back-end. Quem faz um intermédio entre o usuário e o back-end, os dados, seria o front-end, que é onde tem as nossas interfaces, certo? Nessas imagens aqui, a gente podemos ver um pouquinho aqui, vamos pegar isso aqui da esquerda, um comparativo entre front-end e back-end. Perceba que o usuário aqui no cantinho, ele enxerga o front-end, é aqui que ele vai chegar, é aqui que ele vai interagir, é aqui que ele vai fazer tudo. E por trás, o back-end ali fazendo, né, dando todo o sustento, né, para o aplicativo, de informações, de imagens, né. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do Instagram. O Instagram, você está lá, você loga no Instagram. No momento que você loga no Instagram, o aplicativo Instagram, o aplicativo ali, né, a interface front-end do Instagram, vai comunicar lá com os servidores do Instagram para autenticar você, para ver se o seu usuário e senha realmente existe na base de dados, se a senha está correta. Ele faz essa comunicação com a nuvem, com os servidores back-ends que estão lá na nuvem, e aí, né, checa toda a informação do usuário e ele responde para o front-end, no caso um aplicativo, que aquele login foi correto, aquele usuário existe, a senha está correta, então pode seguir para os próximos passos. Quando você logou no aplicativo, está, né, dentro do Instagram, ele faz outra requisição, em resumo, né, faz outra requisição para o back-end e pega a lista ali de feed, a lista ali de seus contatos, dos seus amigos e começa a exibir ali as informações, né, as fotos, o feed, né, o timeline ali do seu aplicativo, certo? Então, o front-end, o que engloba o front-end? Dentre essas coisas que eu falei, a gente pode especificar um pouco mais, que nós temos a parte de design e a parte programática, digamos assim. Nós basicamente mexemos um pouco ali com a parte de
programática, onde a gente definia ali os componentes, né, definia um pouquinho a lógica do que ia acontecer com esses componentes, mas temos também a parte de design, que é toda a parte ali a parte gráfica do seu aplicativo visual, né, as cores, né, as imagens que vão ter, onde que vai ficar cada coisinha, toda essa parte conceitual de trabalho ali que existe, né, poder criar um aplicativo, criar um sistema, né, até mesmo um sistema web, né, tudo aquilo que vai ter uma interface com o usuário, precisa ter um bom trabalho de design para que o usuário se sinta confortável com aquele aplicativo, que seja intuitivo, que ele veja as informações ali, tudo que ele precisa ali, né, na sua frente. Certo? Então, é uma mistura ali, né, um trabalho conjunto entre o web design e o front-end developer. Tudo isso se torna em conjunto, né, é o front-end. Resume-se em front-end. Bom, falando do front-end, vamos falar agora um pouco do fluxo da aplicação. O que é esse fluxo da aplicação? É para você ter uma visão geral de como o seu aplicativo funciona. Né? Você vai desenvolver um aplicativo, você tem uma ideia de um aplicativo, vamos primeiro, né, além de você escrever um pouco, né, textualmente, falando dos requisitos do seu aplicativo, né, o que ele deveria ter ou não, você deve descrever também como que ele vai funcionar, antes de você começar a desenvolver. Isso é importante, para evitar retrabalho, né, para você não ter que começar a desenvolver, e aí de repente você pensa, ah, não, isso não é legal, eu deveria ter feito de outra forma. É importante ter esse fluxo do aplicativo, você entender tudo que ele vai fazer, colocar no papel ali, ou em algum programinha, né, de computador que eu vou mostrar daqui a pouco, o fluxo do seu aplicativo, que nada mais é do que uma sequência lógica do seu aplicativo, né, do que ele vai fazer mediante as interações do usuário. Né? É uma visão de como o usuário irá interagir e o que o sistema deve fazer a cada interação do usuário. Então, a cada botão que o usuário clica, a cada campo que ele preenche, a cada informação ali que ele insere ou solicita, existe um fluxo que o seu sistema vai fazer por detrás, certo? O fluxo ele deve ter um início e um fim, então ele deve começar, né, ali a partir de sei lá, o usuário abriu o aplicativo ou clicou em algum botão, começa esse fluxo e aí você descreve passo a passo bonitinho, todos os caminhos que o seu sistema e também o usuário vão fazer até chegar no final desse fluxo. E no meio desse início e fim, né, há essa sequência lógica de ações e cada ação de frente do usuário ela pode iniciar um novo fluxo ou um subfluxo daquele fluxo principal. Você pode ter um ponto de decisão no meio do caminho. Por exemplo, se o usuário digitar sim, você faz uma coisa. Se ele digitar não, você faz outra coisa. Se ele selecionar um estado, você faz uma coisa. Se selecionar um outro estado, você faz outra coisa, por exemplo, certo? Por que isso é importante? Esse fluxo ele ajuda o desenvolvedor a enxergar o que a aplicação deve fazer em diversas situações previstas. Você começa ali, no momento que você está desenhando, que você está fazendo o fluxo do seu aplicativo, você começa a imaginar situações que podem acontecer no seu aplicativo, que o usuário pode entrar, e assim você começa deixando o seu aplicativo mais rico, mais preparado conceitualmente para o desenvolvimento, para ter um desenvolvimento, digamos, tranquilo, um desenvolvimento mais assim, mais direcionado, né, daquilo que você realmente tem que fazer no seu aplicativo e não simplesmente sair desenvolvendo às cegas, né, porque você pode ter muito retrabalho. Faz parte do planejamento, do desenvolvimento de uma nova aplicação, qualquer sistema, aplicativo, e você pode fazer isso na mão, você pode pegar uma folha de papel, desenhar ali o fluxozinho do que o seu aplicativo vai fazer, ou também pode utilizar algumas ferramentas disponíveis online, gratuitamente. Eu citei duas aqui, mas existe uma porrada de ferramenta. Né? No caso aqui, eu uso muito o diagrams.net, mas tem também o creately.com, são dois sites, né, gratuitos ali que você pode utilizar para fazer seus diagramas. Aqui, eu fiz um desenho, né, um diagrama aqui do nosso aplicativo. Vamos supor que a gente está planejando o nosso aplicativo de uma forma que ficaria interessante para o usuário, que ele poderia, né, que fosse intuitivo, né, e que a gente tivesse uma visão geral do que o nosso aplicativo tivesse quando o usuário fosse interagir com ele. Então, olha aqui, ele inicia aqui nesse ponto verdinho, tá vendo? Ele inicia. O usuário abre o aplicativo. Então, esse aqui, o início, é sempre uma bolinha aqui, né, um pouco oval.
ele marca o início do nosso fluxo, certo? Depois nós temos aqui um processo. Eu marquei aqui que essas amarelinhas, elas são ações do sistema, certo? E essas luzinhas aqui são ações que o usuário faz ou deve fazer, certo? Então, o que acontece? Quando o usuário abre o aplicativo e inicia o fluxo, o que o nosso sistema deve fazer? O sistema exibe uma tela de boas-vindas, certo? É uma forma do nosso aplicativo começar a interagir com o usuário. Então, o sistema vai exibir uma tela de boas-vindas e, em seguida, o sistema vai perguntar se o usuário deseja prosseguir, certo? Então, o sistema manda para o usuário uma pergunta, um botão. Não precisa ser necessariamente uma pergunta ali. É simplesmente se você colocar um botão, alguma forma dele interagir, que ele clicando no botão ou não, já é uma resposta dessa interação que ele está fazendo, certo? Então, teremos um botão ali de prosseguir, e aí entra num ponto de decisão. Decisão geralmente representada por esse losango aqui. E aí tem uma pergunta: o usuário deseja prosseguir? Ou seja, o usuário vai clicar no botãozinho, sim ou não? Se ele clicar em não, o sistema fecha o aplicativo, tudo bem, e aí a gente finaliza o nosso fluxo, certo? Não quis prosseguir, ele clicou ali em voltar, fechou, então simplesmente fecha o nosso aplicativo. Agora, se ele clicar em sim, o sistema então vai dar mais um próximo passo, né, na interação com o usuário. Então, o sistema vai exibir aquele formulário de cadastro, certo? Então, ele vai exibir o formulário de cadastro e aí passa a bola aqui para o usuário. O usuário agora deve preencher todos os campos corretamente e, em seguida, o usuário clica em continuar. No nosso cadastro, lá embaixo, já tem um botãozinho de continuar. Até aqui o sistema não está fazendo nada nesses dois aqui, o sistema só exibiu o nosso formulário de cadastro. E, em seguida, aqui é por conta do usuário, dele preencher e clicar em continuar, naquele botãozinho de continuar lá embaixo. Feito isso, agora a bola está para o lado do sistema. O sistema vai validar as informações do usuário, para ver se está tudo correto, se ele preencheu tudo ali, se está tudo ok. Aqui poderia ter também um outro ponto de decisão do próprio sistema, que seria da seguinte forma: no momento que o sistema está validando as informações do usuário, ele pode perguntar: há algum campo vazio? Ou tem alguma informação, digamos, errada, fora do padrão? Se sim, ele deveria mandar uma mensagem para o usuário, uma notificação, marcar o campinho ali como vermelho, que aquele campo precisa ser preenchido ou que ele está preenchido de uma forma inadequada. Então, poderia ter esse campo de decisão ali também, né? Um losangozinho aqui no meio, que ele voltaria aqui para algum ponto aqui, né, atrás do nosso fluxo, para o usuário refazer aquele processo para o nosso sistema conseguir dar o próximo passo, certo? Supondo que está tudo ok, que está tudo correto as informações do usuário, o sistema lança as informações inseridas em uma nova tela. Aqui está bem resumido, a gente sabe que a gente fez muito mais do que isso, né, lá embaixo, né, olhando ali o background ali do nosso aplicativo. O sistema pegou as informações ali, cria uma nova activity, teve tudo isso, mas esses detalhes do que ele faz não precisa entrar no fluxo. O fluxo é para você ter uma ideia geral do seu aplicativo, do comportamento dele, em diferentes situações. Não precisa detalhar como que você vai fazer isso programaticamente. Você seja sucinto, é só o que ele vai realmente fazer, o que ele tem que ter. Por exemplo, essa questão de validar as informações e retornar para o usuário, isso é importante ter, é bom, porque na hora que o desenvolvedor está desenvolvendo, ele pode simplesmente implementar o que está aqui no fluxo, seguindo essa mesma lógica, sem se preocupar com essa parte de retornar para o usuário ou as informações que ele está com problema ali, né? Retornar para o usuário que ele deve preencher corretamente alguma informação. De repente, vale a pena colocar isso aqui no fluxo para o desenvolvedor já ficar atento, né, nessa questão e já fazer o aplicativo pensando nisso, certo? Então, aqui o sistema vai lançar as informações em uma nova tela, certo? A gente espera que o usuário visualize as informações e o usuário fecha o aplicativo depois que visualizou que está tudo ok. E aí, fim, termina o nosso fluxo. Então, nosso fluxo teve um início e teve um fim aqui. Teve um outro fim aqui também, que foi um ponto de decisão. Ele tinha dois caminhos para ir, então o fim do caminho 1, quando o usuário desejou não prosseguir, certo? E um outro fim aqui do nosso outro fluxo, né, que seria, digamos, o caminho esperado, né? O caminho que foi desenvolvido no nosso aplicativo, também tem um fim dele aqui no finalzinho. Ok, então vamos mostrar como que a gente faz isso na prática lá no nosso diagrams.net. Okay? Eu já tenho ele aberto aqui.
É bem tranquilo, diagramas.net, né? Vamos clicar aqui em Start, certo? E aí, vamos criar um novo diagrama, um diagrama em branco mesmo, vamos começar do zero. Aí ele pergunta um lugar para poder salvar o seu diagrama, vamos salvar aqui mesmo no nosso desktop, vamos colocar aqui meu app, sei lá, fluxo, ok? Pode dar o nome que você achar mais conveniente, ok? Tem uma versão desktop também, se caso você queira baixar. Então tá aqui, né, a nossa telinha do diagramas.net, ok? O que a gente faz agora? Bom, olhando aqui do lado esquerdo, ele tem várias opções aqui, né? Ele tem vários aqui menuzinhos de coisas que você pode fazer. Você pode fazer diversos tipos de diagramas, né? Você pode fazer diagrama de entidade de relacionamento, o ML, ou de fluxo. Você pode fazer qualquer outro tipo de diagramas aqui. Ele é muito bom para isso. Cada qual aqui tem seus componentes. Você pode usar ele para diversos fins. Mas o que nos interessa é, a princípio, o flow chart, que seria flow, né, de fluxo, né? O nosso fluxo do aplicativo. Então, quando você passa o mouse em cima, ele vai dando ali um título do que é aquele componente. A gente precisa de inicializar. Opa, então achamos aqui, é o Start. A gente precisa selecionar o Start, só clicar e arrastar, ele já vem para cá. Dá 2 cliques nele e vamos escrever aqui que vai ser o nosso início. Ok? Bom, vai vir aqui. E aí, o nosso início, ele não é do nada, né? Vamos colocar aquele comentário que estava lá, nos slides. Se não me engano, aquele comentário, ele estava no UML. Acho que pode ser aqui, ó, no UML tem um note. A gente clica e arrasta ele para cá. Vamos escrever aqui que o usuário inicia o aplicativo. Ok. Bom, e agora? Como que a gente faz a ligação entre esses dois? Quando você passa o mouse aqui, tá vendo? Percebe que ele fica com esse pontinho verdinho? Um verdinho? Basta você clicar nele e arrastar, ele já vai criando uma setinha. E aí você encontra um outro ponto verdinho no próximo bloquinho aqui, no próximo componente. Percebe que ele tem vários pontos verdinhos, você pode colocar ele em qualquer lugar, certo? Mas para ficar bonitinho, vamos colocar ele aqui. Aplicativo. Como isso aqui é uma nota, é apenas uma notinha, ele não precisa ter uma seta, não precisa ser necessariamente uma seta. Então, para a gente arrumar isso, basta clicar nela, selecionamos, e do lado direito nós temos aqui mais opções sobre essa nossa setinha que selecionamos. Bom, nós podemos clicar aqui e marcar como none, nesse daqui, que ele remove a setinha, tá vendo? E se nós quiser deixar ela tracejada, é essa opção aqui do meio, e a gente escolhe aqui uma tracejada. Pronto. É só uma nota daquele ponto, certo? Para informar que o início ele começa mesmo quando o usuário abre o aplicativo, ok? Beleza. Voltando aqui no nosso flowchart, agora nós vamos ter um processo aqui. Vamos colocar aqui esse cardzinho do processo e vamos arrastar a setinha para ele aqui. Perceba que a setinha está tracejada, porque eu havia mudado ela aqui antes, ela permaneceu nessa configuração, então agora a gente tem que voltar ela para ser uma seta efetivamente. Então nesse aqui a gente coloca uma reta lisa, e aqui no none, aqui da direita, né, que seria onde está a seta, a gente coloca aqui a primeira setinha, e voltou a ser ali a nossa primeira setinha. Então, quando o usuário iniciou o aplicativo, né, o sistema exibe, vamos colocar aqui uma tela de boas-vindas, ok? Certo? Essa foi a primeira ação do sistema. A gente pode agora colocar mais um processo, a gente pode vir aqui, arrastar e colocar aqui, certo? Mas eu prefiro de outra forma. Eu prefiro, vamos pegar aqui, vem aqui, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, eu já tenho ela aqui, ponho aqui. Fica mais rápido, não preciso ir na esquerda pegar isso, certo? Então, agora o que o usuário, o que o sistema vai fazer, né? Vamos colocar aqui o sistema exibe um botão para prosseguir, certo?
O sistema exibe um botão para prosseguir. Então, na tela de boas-vindas, ele exibiu e em seguida exibiu um botão para prosseguir. Agora a gente vai ter aquela decisão do usuário. A decisão é esse losango aqui, ó. Tá vendo? Quando você passa o mouse em cima, ele já vem ali com o título Decision, que já é uma decisão que nós temos que fazer. E aí eu coloco aqui embaixo, eu poderia colocar aqui, qualquer lugar aqui, só para não ficar uma linha reta gigante, a gente pode fazer aqui de uma forma que fique mais bem distribuído, né, o nosso fluxo, certo? E aqui a pergunta, o usuário deseja prosseguir. Ele pode prosseguir, certo? Que viria para cá. Deixa eu apagar aqui, Ctrl V. Ou ele não pode, né? Ou ele não quer prosseguir, não deseja prosseguir, que ele vem para cá. Então, aqui seria o não, eu arrasto uma setinha para o não, e aqui seria o sim, eu arrasto uma setinha para o sim. Mas como que eu sei qual que é o sim e qual que é o não? Bom, para isso, você tem uma forma aqui de... Você selecionou uma setinha, você dá 2 cliques nela aqui mais ou menos no início, e aparece um campinho de texto. Aí você digita sim, né? Que ali é o fluxo de quando o usuário desejou prosseguir. O usuário clicou no botão, certo? E no não, da mesma forma, dá 2 cliques ali em cima da linha, aparece um texto. O usuário não quer continuar, certo? Ele clicou em voltar a alguma outra ação que fez o sistema fechar o aplicativo. Ok? Aí aqui nessa parte de baixo nós já encerramos o nosso fluxo. Então, vamos ver aqui, é o Terminator. É esse circuito um pouquinho mais oval aqui, certo? Então, arrastamos para ele. Para você deixar a reta certinha, você pode selecionar e ir mexendo com a setinha do teclado, que aí a setinha ali fica retinha. E aqui seria o fim, ok? Fim do nosso fluxo quando o usuário decide não prosseguir, ok? Aqui agora o usuário deseja prosseguir. Então o que o sistema vai fazer? O sistema ele vai exibir, né, o formulário de cadastro. Em seguida, o fluxo volta aqui para o usuário. E aí o usuário vai, então, o usuário preenche o formulário. Certo? Depois que o usuário preencheu o formulário, o que a gente vai fazer? A gente espera que o usuário clica no botão continuar. Ok? A partir do momento que ele clicou no botão continuar, né, o sistema vai validar as informações do usuário. Ok? Vamos colocar setinhas aqui para a gente não esquecer. Aqui arrasta, certo? Ok, mais uma aqui. O sistema, né, lança as informações, né, do usuário em uma nova tela. Ok. Setinha ligando. Depois que o sistema lançou numa nova tela, o que a gente espera? Bom, a gente espera que o usuário... Passar o mouse aqui com cuidado. Aí. A gente espera que o usuário veja as informações na tela, né? E é isso. A gente não tem muito mais o que fazer. Nosso aplicativo é bem simples, é só isso. Então, por fim, a gente espera que o usuário, então, feche o aplicativo. Ok? E vamos colocar aqui o Terminator, que aí finaliza o nosso fluxo todo, certo? Então aqui a gente tem um desenho do fluxo de como a gente imagina que o nosso aplicativo vai funcionar, certo? Então,
o usuário inicia o aplicativo, o sistema exibe as informações, tem uma decisão que esse usuário, né, continua ou não, se ele continuar o sistema exibe o formulário, e assim você vai tendo uma visão geral de como é que o seu aplicativo vai funcionar, de o que você precisa fazer como desenvolvedor para o seu aplicativo funcionar dessa forma que você está imaginando. Você está fazendo um planejamento do seu aplicativo, definindo aqui todos os caminhos que ele pode tomar. Óbvio que não precisa ser tão detalhado, né? Não precisa especificar detalhes de programação aqui, do que vai acontecer exatamente em cada situação. Você pode fazer uma coisa um pouco mais abstrata, um pouco mais conceitual, que já é o suficiente para você ter em mente o que você precisa fazer no seu código, no seu aplicativo como desenvolvedor. Para ficar mais bonitinho, vamos colocar algumas cores aqui. Quando você clica numa caixinha, aqui em cima, né, aparecem umas informações aqui que você pode editar tal, e tem a paletinha de cores. Aí você clica aqui em qualquer corzinha. Eu lembro que eu coloquei o fim como roxo. E usuário. Se eu quiser colorir mais de uma, eu clico com o Ctrl. O usuário é azul. E o sistema. Foi tudo? Opa. É o amarelinho, ok? Então tá aí o nosso fluxo coloridinho, né? Azul é o usuário, amarelinho o sistema, tem o início e fim, tem uma decisão. Ok, beleza. E agora, o que eu faço com isso? Bom, você tem várias coisas agora que você pode fazer. Se você tiver um documento do seu aplicativo, se você estiver descrevendo uma documentação do seu aplicativo, a ideia dele, os conceitos, o que ele vai ter, os requisitos do seu aplicativo, você pode anexar esse fluxo lá também, para você ajudar a explicar, por exemplo, para o seu cliente. Imagina que você está desenvolvendo para uma empresa, alguma coisa, para o seu cliente, sei lá, para o seu amigo. Isso aqui ajuda tanto você, quanto o seu amigo, quanto o cliente, a entender o sistema, a saber como que ele vai se comportar. E para validar a ideia, para ver se é realmente isso que o cliente está querendo. Né? Que a pessoa que está querendo o aplicativo, se é isso mesmo que ele deseja, se é isso mesmo que ele imaginou. Isso aqui ajuda bastante nessa parte também de validar se a ideia é boa, né? E se é isso mesmo que nós devemos desenvolver. Tudo antes de termos o trabalho de desenvolver, certo? Então, aqui, agora você pode exportar como PNG, PDF, é só clicar lá em cima em File, e aí Export As, aí você pode exportar PNG, PDF, você pode colocar no Google Drive, no OneDrive, você pode fazer várias coisas aqui, né, XML e tal, e salvar, anexar no seu documento de requisitos da sua aplicação, certo? E essa ferramenta aqui, esse fluxo, vai te ajudar bastante, vai ser um grande amigo, né, do desenvolvedor na hora de poder mesmo criar os códigos.